10:01. Bem-vindo a todos e a todas. Esse é nosso primeiro encontro de forma remota. É tudo muito novo para todos nós. Também estamos aprendendo ainda. A proposta da Secretaria da Educação é um encontro semanal com duração de 1 hora. Todas as segundas-feiras, conforme a gente tinha antes na formação continuada. Com exceção dessa semana, porque teve o feriado do aniversário de Caruaru ontem, por isso a gente está fazendo na terça-feira, excepcionalmente essa semana. Mas é um encontro semanal, todas as segundas-feiras, disponibilizando o horário manhã, tarde e noite, para que o professor possa escolher o horário que ele achar mais conveniente. Estamos aqui, eu, Soraya e Ronaldo. Eu vou pedir para os meninos dar um alôzinho para vocês também, porque a gente sabe que cada um de nós acompanhamos uma quantidade de professores, e Danda estará à tarde e à noite. Ronaldo, Soraya. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos todos e todas. Estamos aqui juntos, mais uma vez, graças a Deus, longe, mas juntos. E vamos tentar, compreender, se reinventar, para ver o que é que a gente pode fazer pelos nossos alunos, não é verdade? Eu vou ficar aqui dando apoio agora de manhã também, participar das discussões, Albaneide e Sivonaldo no chat. Aí, as perguntas que vocês tiverem, inquietações, ansiedades, vocês vão colocando, e ao final da explanação a gente vai tentando responder todos juntos, ok? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente está juntos aqui de forma virtual, um para aprender com o outro, porque todos nós estamos nesse processo de aprendizagem. E, com certeza, hoje a gente já sai daqui com algumas ideias, essas ideias formadas conjuntamente, e sai com o aprendizado. Então, eu vou estar aqui à disponibilidade de vocês para poder ajudar, para poder a gente juntos encontrar soluções, tá certo? Rose, nossa coordenadora, também está presente. Deixa a Rose dar uma palavrinha com vocês também. Bom dia, quero desejar um abençoado dia, que tenhamos mais um momento de aprendizado e vamos juntos vencer os desafios, que estamos vivendo e o que ainda há para se viver. Então, bom dia a todos. Bom, pessoal, antes de iniciar, só relembrar a todos os participantes de deixar o microfone desligado, porque facilita a questão dos ruídos, tá certo? A gente pensou assim, à medida que a gente for explicando, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão escrever lá no chat, para a gente não se prolongar muito na discussão, não tomar muito tempo também, já que foi previsto 1 hora. Soraya vai ficar vendo essas perguntas no chat. Depois das explicações gerais, a gente vai começar com essas perguntas, ok? A gente gostaria, inicialmente, de começar conversando sobre os canais que a Prefeitura de Caruaru, junto com a Secretaria da Educação, disponibilizou para nós chegarmos junto ao aluno, como no caso no canal da televisão, o portal da Prefeitura, a plataforma Educa Mais. Está tendo muitas dúvidas dos professores, por onde começar, o que fazer, se utiliza todos simultaneamente ou não. Então, a gente vai trazer para vocês aqui sugestões, vamos dialogar junto nessa manhã, colher o que vocês acham sobre essas sugestões. Da mesma forma, faremos à tarde e faremos à noite. Ao final, a gente faz um compilado dessas decisões e posta em cada grupo do WhatsApp, conforme o formador de vocês, para que sejam posta lá o que foi decidido ao final do dia de hoje, tá certo? Então, inicialmente, a gente sugere que a plataforma ela seja iniciada numa data única para todo mundo. Então, nós, formadores, conversamos anteriormente e pensamos em propor para vocês, uma proposta onde vocês poderão, daqui a pouco, também se posicionar, e no dia 1º de junho, nós começássemos a utilizar essa plataforma com componente de matemática. Até o dia 1 de junho, nós ficaríamos incentivando os nossos alunos
Alguns alunos ainda não têm acesso, alguns professores também não. Então, aqueles que já têm acesso, eles poderem ir, né, mexendo na plataforma mesmo, que a gente só vai aprender mexendo, incentivando os alunos a entrarem também. Esses problemas de falta de acesso, tanto de aluno como de professor, ele está sendo resolvido pelo departamento de TI. Então, aos poucos, a gestão da escola de cada um de vocês, que não conseguiu ainda o acesso à plataforma, vai disponibilizar esse acesso a vocês. Então, a gente acredita que até o dia 1º de junho, todos esses problemas de logística tenham sido resolvidos, para que a gente possa iniciar no dia 1º de junho com essa plataforma. E aí, como o nosso encontro é semanal, toda semana a gente pode estar tirando dúvidas. Por exemplo, de hoje a 8, ou na próxima segunda, de hoje a 8 não, perdão, vai ser nas segundas-feiras. Na próxima segunda, a gente pode estar conversando exclusivamente sobre a plataforma. Hoje nós iremos falar de todos os instrumentos, mas a depender dos nossos combinados aqui ao longo desse dia, a gente pode, na próxima semana, estar falando exclusivamente da plataforma. Então, a nossa sugestão, repetindo, porque algumas pessoas entraram agora, é que utilizemos a plataforma a partir do dia 1º de junho, com os nossos alunos. Até lá, a gente iria entrar na plataforma, tentar compreender como ela funciona, incentivar os nossos alunos para esse acesso também, para essa familiarização. E o que é que faríamos até o dia 1º de junho? Nós utilizaríamos o canal que está passando na televisão, no canal 22.2. Alguns professores e alguns alunos também não conseguiram sintonizar esse canal. Então, essas aulas, elas são disponibilizadas também no YouTube. É só colocar lá no YouTube, Prefeitura de Caruaru, que vocês vão ter acesso a todas as aulas com data. Dia 11, dia 12, dia 13, desde o primeiro dia que iniciou. Todos os dias passa pela manhã e, em seguida, está disponibilizado no canal do YouTube. Então, a proposta seria que nós, professores, trabalhássemos com os nossos alunos a partir desse canal de TV até o dia 1º, conforme o horário de cada escola, conforme cada gestor, cada coordenador já acordou com vocês. Eu vou utilizar como esse contato com os meus alunos? Eles vão buscar o meio que for mais conveniente para vocês e para os alunos. Eu estive conversando com alguns professores e alguns estão utilizando o Zoom, outros estão utilizando o Meet, outros utilizam apenas o grupo do WhatsApp. Então, vocês, junto com os alunos de vocês e com a coordenação da escola, escolher até o dia 1º aquela ferramenta que vocês conseguem chegar ao maior número de alunos possível, porque a gente sabe que está difícil, né, de nós conseguirmos o 100%, é o que nós queremos, é o que nós tentamos, mas a gente também tem que ser realista. Os meios que a Secretaria disponibilizou, infelizmente, eles convergem, eles divergem em algumas coisas, convergem em outras. Então, a gente tentar tirar o melhor de cada um. Com relação ao plano de ensino, alguns professores também tinham colocado que não está seguindo uma ordem do plano de ensino. Então, como nós não esperávamos passar por isso, todos nós fomos pegos de surpresa. Essa é a ferramenta que temos, a gente vai tentar utilizar elas da melhor maneira possível. E nós, formadores, vamos pegar o plano de ensino anual, vamos retirando esses conteúdos, né, esses objetos de conhecimento que estão sendo mencionados tanto na plataforma como no canal de TV, para quando tudo se normalizar, quando tivermos o novo normal, que a gente sabe que não vai ser um normal como antes, mas nós podermos dizer, já trabalhamos esse, agora a gente vai focar nesses outros, para que a gente possa fazer com que o nosso aluno veja o mínimo possível dentro das nossas condições. Então, queria pedir a vocês calma, alguns professores estão, assim, bem angustiados, bem preocupados de como fazer esse contato. Então, primeiramente, vamos fazer o que a gente sabe. E os demais a gente vai aprendendo aos poucos. Então, a proposta é trabalhar o canal de TV até o dia 1º, entrando em contato com o aluno, como vocês puderem, como vocês conseguirem. A partir do dia 1º, a plataforma da Escola Mais. E ainda temos o portal da Prefeitura, que eu não sei se todos tiveram acesso. Lá tem uma atividade onde os alunos irão receber essa mesma atividade impressa. Ela está disposta lá, nesse portal da Prefeitura. Quem não teve acesso ainda, pode colocar no Google Prefeitura de Caruaru, vai abrir o portal da Prefeitura. Na tela principal mesmo, já tem dizendo, acesse aqui. Então, está por série. Vocês vão ver lá
Ricardo. Ricardo acabou de desligar o microfone. Bom, aí vocês vão ver lá. Então, como é que a gente pensou para esse material que será entregue impresso? Nós pensamos em trabalhar com ele apenas quando os nossos alunos receberem. Está sendo feito todo um trabalho de logística para que esse material chegue aos alunos. Então, muitos professores ficaram naquela dúvida. Como é que eu trabalho? O material da plataforma, o material do portal da prefeitura e o material da TV. Então, eu tenho 3 coisas simultâneas, que muitas vezes o conteúdo não está dialogando um com o outro. Então, a gente decidiu sugerir a vocês que a gente trabalhasse um de cada vez, para evitar que nem a gente entenda, porque a gente sabe que alguns professores têm muitas habilidades com a tecnologia, outros nem tanta. Mesma coisa vai acontecer com os nossos alunos, alguns vão ter acesso, outros não vão ter acesso, alguns facilidade, outros não têm facilidade. Então, se a gente começar a usar uma coisa de cada vez, tentando acertar, tentando conseguir, não estou dizendo aqui que dessa maneira a gente vai conseguir, e aí quando fosse segunda-feira, a gente voltaria a conversar, e vocês colocariam os pontos positivos e os negativos, e a gente voltaria a ajustar. Então, nada definitivo. Toda segunda-feira nós teríamos um encontro de 1 hora para a gente ajustar aquilo que não está dando certo. Então, eu vou repetir, porque algumas pessoas entraram agora, só essa proposta inicial com datas, e em seguida a gente já abre para Sivonaldo ou Soraya falar algo que eles queiram, e em seguida vocês digitarem lá as perguntas e a dúvida, também dar as sugestões de vocês, dizer se concorda, se não concorda, como já está fazendo. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns professores que estão conseguindo lidar com isso de forma bem razoável. Outros não estão conseguindo de jeito nenhum. Então, esse nosso encontro não é uma formação continuada. Esse nosso encontro é para dizer para vocês que nós estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los, para tirar dúvida naquilo que a gente souber, o que não souber, a gente correr atrás e buscar as pessoas que possam nos esclarecer, para a gente ajudar vocês. Antes nós fazíamos esse apoio presencial nas escolas, com aquelas visitas semanais. Agora a gente vai fazer, uma vez por semana, esse encontro aqui, onde todos poderão opinar, mas a gente também está com os WhatsApps livres, que vocês possam falar com a gente no grupo ou no privado, já que cada escola tem uma realidade diferente. E vocês possam sentir-se apoiados e que saber que a gente está aqui para ajudar vocês no que for possível, que a gente possa passar por tudo isso da melhor forma possível, com calma, com tranquilidade, tentando fazer aquilo que a gente consegue. Aquilo que a gente não consegue, a gente vai aprender junto, para ir assim conseguir fazer também. Então, a proposta é utilizar a plataforma só a partir do dia 1º de junho. O material que está no portal da Prefeitura de Caruaru é o mesmo material que os alunos irão receber impresso. A gente deixar esse material do portal da prefeitura para quando o material chegar nas mãos do nosso aluno. Então, a gente vai se falando aqui toda semana e a gente sinaliza uma semana para ser trabalhado esse material. Quando esse material chegar, a gente pode parar um pouco a TV ou a plataforma, caso a gente esteja trabalhando uma coisa ou outra, trabalha o material impresso. Posteriormente, a gente volta novamente para o que estava fazendo. Para a gente utilizar um instrumento por vez, para tentar não confundir o professor e o aluno. Então, a gente utilizaria a televisão no momento. O professor não precisa assistir às aulas conforme está lá na TV, pode assistir pelo YouTube, pode também indicar aos alunos que assistem pelo YouTube, e aí o professor vai conduzir da maneira que ele achar melhor até o dia 1º, ou fazendo encontros com esses alunos através do Meet, que agora está de forma gratuita, fica de fácil acesso, ou através do Zoom, ou através do WhatsApp, aquele canal que o professor achar melhor. Algumas escolas já estabeleceram como isso será feito, então essas escolas que já estiver caminhando, ótimo, excelente, e aquelas que não, a gente poder, né, ir tentando, de alguma maneira, aquele professor que não tem, né, um computador, de repente o computador quebrou, está com problemas no celular, não está com a internet boa em casa, a Secretaria da Educação também pede para que vocês digam, né, eu quero, porque a escola vai providenciar um local, um computador e internet na própria escola, para que você vá até a escola de forma segura e faça suas lives com seus alunos, seja para a plataforma, ou seja pelo Zoom,
ou seja pelo MET. Se você não tiver condição de fazer isso em casa, por conta do aparelho, ou por conta da própria internet, a sua escola vai dar essa condição também de separar uma sala onde você possa fazer esse trabalho. A gente combina tudo antecipadamente, com coordenação e gestão. Se vocês quiserem, pode deixar o nome aqui no chat também, para que a gente já vá adiantando junto à gestão de vocês, aqueles que não puderem. Então, essa é a proposta que nós trazemos. Eu vou deixar um minutinho para a Silvonaldo falar, em seguida Soraya, que eu posso talvez ter esquecido alguma coisa. Nós combinamos de cada formador conduzir um momento, então eu estou conduzindo agora de manhã e os meninos estão no meu apoio, à tarde outro colega conduz e eu fico no apoio, e assim a gente vai se revezando. Ok? Silvonaldo? Eu acho que a Albaneide já demonstrou a importância de estarmos juntos nesse trabalho, dizer que nós estamos assim para apoiar vocês sempre. Eu acho que o trabalho conjunto, coletivo, ele rende muito mais. Eu tenho plena convicção de que a gente juntos soma experiências e essa é uma oportunidade muito importante para a gente aprender sobre as novas tecnologias, coisas que eu mesmo estava desatualizado e que nesse momento eu tive que aos poucos está aprendendo. Ainda estou muito aquém do desejável, mas já estou começando a experimentar mais. Então, vocês podem ter acesso a gente de várias maneiras. Vocês sabem que nós estamos juntos sempre para aprender junto com vocês. Vocês podem ir pelo WhatsApp, da forma que vocês acharem mais viável, pode solicitar a todos nós que a gente está para ajudar. Eu acho que o importante nesse momento é mantermos esse espírito de equipe, para que a gente possa juntos ultrapassar essa fase e voltar depois com mais segurança e com mais ainda solidariedade uns com os outros. Acho que é isso que eu tinha para falar. Soraya, quer colocar alguma coisa? Bem, não vou ser muito repetitiva, né, que tanto Silvonaldo e a Albaneide já colocaram aí muito bem, só querendo partilhar com os professores que, assim, a gente analisou os vídeos que estão disponibilizados na TV e os vídeos também que estão na plataforma Escola Mais. E aí a gente foi percebendo que, como a Albaneide disse, não está numa sequência que a gente estava, no momento, acostumado a trabalhar com o nosso plano de ensino. Mas eles assim, dialogam com o nosso plano de ensino, certo? Assim, é bem interessante, porque aí o professor vai observando e vai tentando agregar dentro da realidade de cada turma dele e da realidade da sua escola. Então, é isso que eu queria colocar. Rose, quer acrescentar alguma coisa? Foi, tá de baixo, foi. O microfone está desligado, Rose. Albaneide, eu estava tentando aqui encontrá-lo. Não, você já contemplou tudo muito bem. Pode prosseguir. Pronto, gente. Aí só ainda enfatizando essa questão das aulas, como a Soraya bem falou, a gente deu uma olhada nas aulas da televisão, aquelas do YouTube, na plataforma também. A gente percebe um professor muito conteudista. Acredito que cada um de vocês que tiver a oportunidade de ver ou um vídeo ou outro, vai pensar assim, eita, eu falaria isso de outra maneira, eu explicaria de outra forma, ou eu acrescentaria alguma coisa. Então, é justamente isso a proposta de quando vocês encontrem o aluno de vocês, que vocês possam acrescentar alguma coisa que aquele professor da TV deixou de falar, ou que vocês possam mostrar algum material prático. A gente sabe que em casa não tem um quadro, que a gente não tem muito, né, não dispõe de muita coisa. Eu estou vendo aí um quadro atrás de Antônio, mas eu sei que nem todo mundo dispõe desse quadro. Mas aí, sei lá, um cartaz, uma cartolina, um papel ofício, um material. Eu vi também que ele, agora, nesse momento, ele contempla muito números, operações. Então, de repente, se eu estou agregando um pouco aí de gráficos e tabela, um pouco de geometria, um pouco de grandezas e medidas, de acordo com o que for apresentado na TV, certo? Que a gente possa fazendo devagar mesmo, aos poucos, porque a gente está aprendendo. Quando a gente se sentir mais seguro, a gente vai avançando um pouco mais. Então, nesse momento, eu vou pedir para a Soraya dar uma olhada nas perguntas que tem no chat, para a gente tentando responder
E aí, à medida que a gente for gerenciando o tempo, se alguém também quiser se colocar ao final, vai ter esse espaço também para se colocar. Bem, Alba e Silvanaldo, antes de falar a pergunta que os professores deixaram aqui, que eu achei pertinente, é só ressaltando aí para os professores, a questão que eles estão dizendo assim, que entrando no portal, né, da prefeitura, em relação a essas atividades. São atividades elaboradas que tem lá, como a Alba disse, que tem tanto digitalizada que depois vai ser repassada um material impresso, né? E não são apostilas, são atividades através de cada componente curricular. Então, o professor vai lá acessar, entra nos anos finais, e aí vai de acordo com a disciplina que ele ensina. Sabemos que tem professores que estão ensinando matemática e também tem complemento com ciências, né? E aí o professor vai vendo essas possibilidades, certo? Só para não... Porque foram várias perguntas, assim, muito parecidas com essa. Não são apostilas, são atividades. Ok? Só para completar o que a Soraya disse, essas atividades estão no portal da prefeitura, foram atividades elaboradas por nós, formadores, nós fizemos isso já tem um tempo, já tem, sei lá, mais de 30 dias, mas tem toda uma logística para chegar nesse portal, para fazer uma licitação, para ver qual é a empresa que vai produzir esse material todo e fazer com que ele chegue nas escolas. Então, a gente pode também, no próximo encontro, compartilhar a tela aqui com vocês desse material, conversar sobre cada questão, falar sobre cada um deles aos poucos. A gente primeiro precisa fechar uma proposta de como nós vamos trabalhar, e toda segunda-feira a gente explana um material desse aqui. Então, a gente pode, se ficar dúvida sobre esse material, a gente pode colocar o material aqui, conversando questão por questão, compartilhando a tela com vocês. Pronto, Alba, tem a primeira pergunta que eu achei interessante, que o professor Pedro Alves, ele fez a seguinte pergunta: começar por qual roteiro na plataforma? O roteiro 1 ou que eles estiverem vivenciando no momento? Aí, como você já disse que era bom para... Aí você explica aí. A minha sugestão é que todos nós comecemos todos pelo roteiro 1. Porque aí a gente tentaria, do mesmo jeito que a gente fazia presencialmente, a gente não tentava que a gente tinha um plano de ensino, que todo mundo seguisse o plano de ensino certinho, para que se o aluno tivesse que ser transferido de uma escola para outra dentro do município, ele tivesse com a mesma aprendizagem. Então, a minha sugestão é que a gente comece pelo roteiro 1, vá seguindo a sequência certinha. Mas no mês de fevereiro, na minha escola, quando teve aula, e na parte de março, eu já tinha trabalhado isso com meus alunos. Pode ser que vocês digam isso, porque, por exemplo, no 6º ano, ele vai trabalhar aquela parte inicial dos números, do valor posicional, ele vai trabalhar operações, umas coisas bem simples. Então, se eu já trabalhei, eu passo pelo roteiro 1 como forma de revisão, de forma mais rápida, se for o caso, a depender do nível dos meus alunos e da minha realidade. Mas eu acredito que a sugestão melhor seria que todos nós começássemos pelo início mesmo, em todas as turmas. Pronto, tem outra aqui, viu? Só um minutinho. A professora Priscila, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Priscila Rodrigues. Mas tem pessoas que moram em outros municípios. Então, essa ida à escola não seria possível. Priscila, vê só, é só para quem não tiver mesmo, não tiver o computador, não tiver o celular, que o celular também tem ajudado bastante os professores, né? Não tiver acesso à internet, é só mais uma alternativa que a Secretaria dispõe para quem não tem acesso a nada. E realmente, eu concordo com você, para quem mora em outra cidade é difícil, mas, assim, é a única possibilidade que a gente tem, não tem outra possibilidade, a não ser quem não tem nenhum recurso e ir até a escola mesmo. Ok. Tem um aqui que acho que você já falou um pouco, mas aí os professores também podem dar sugestões a gente também, né, Alba? A professora perguntou aqui, pessoal, podemos fazer, foi André Oliveira, pessoal, podemos fazer os vídeos, aulas, pelo Meet ou Zoom com os alunos? Sim, olha, eu acho que nesse momento você que vai escolher a plataforma que o professor conseguir usar, achar mais interessante para usar, mais conveniente, que ele consegue atingir um número maior de alunos, que ele tem mais segurança para usar, ele deve usar, independente de qual seja ela. Ao menos até o dia 1º, quando a gente passa a utilizar a plataforma do Educa Mais. Ok. Tem outra aqui, posso? Ok? Estão escutando, né? Pode. Aí, Erison Batista perguntou o seguinte: o que estou achando estranho é que em cada mídia, plataforma, TV e site,
os assuntos não estão alinhados, além de desalinhado com o livro e o planejamento sugerido pela SEDUC e QE. Estou muito perdido, foi como eu te disse, né? Aí você pode explicar aí para ele. Essa foi a maior reclamação que a gente tem recebido, mesmo antes desse encontro. E a gente concorda plenamente, o professor Erickson acho que disse isso, mas é a fala de muitos professores. A gente se esforçou bastante para tentar que a televisão estivesse comungando com tudo que tem na plataforma Educa Mais, mas infelizmente nossos esforços não foram suficientes, a gente não conseguiu. Então, a gente, assim, não adianta a gente entrar nos detalhes, mas dizer para vocês que a gente tentou muito, mas a gente não conseguiu. Então, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com o que tem. Por isso, o nosso encontro hoje sugere que a gente use cada um desses separadamente. Eu uso só a TV agora, depois eu uso o material impresso e depois eu uso a plataforma Educa Mais, para tentar minimizar. Apesar de que todos esses instrumentos, apesar dele não convergir, está dentro do plano de ensino. Por exemplo, no 6º ano, na TV, 22.2, ele está falando sobre operações, números naturais. Quando é uma plataforma, os primeiros vídeos da plataforma, ele também entra nos números naturais, ele também entra nas operações, e ele ainda acrescenta perímetro e área. Então, está tudo dentro do nosso plano. E o portal da prefeitura? O portal da prefeitura é aquela atividade impressa que chegará para os nossos alunos, que fomos nós, formadores, quem elaboramos. E aí, a gente elaborou uma atividade mais a título de revisão, porque quando foi nos pedido há mais de um mês, era a proposta que a gente tinha para o momento. Então, chegaram todos os instrumentos de uma só vez. A princípio, nós só tínhamos o portal da prefeitura e uma atividade impressa. Depois chega a plataforma Educa Mais. E depois chega o canal de TV. Então, nós nem sabíamos que chegaria tudo isso e acabou chegando. Então, por isso essa conversa hoje, para que a gente use um de cada vez, para tentar minimizar essa situação. Com relação ao livro didático, que o professor citou também, quando o professor fizer a live dele, né, esse encontro com os alunos, seja pelo Meet, seja pelo Zoom, se ele está trabalhando de manhã na TV, números naturais, o professor pode muito bem escolher na página do seu livro os números naturais, as operações, dizer, pessoal, façam tal exercício de tal página, só tais questões, sei lá, 1º, 2º e 10º. Então, o professor pode ir tentando fazer essa situação. O que a gente não aconselha é que use todos esses instrumentos de uma só vez, porque aí vai causar uma confusão para o aluno, do mesmo jeito que está causando para nós, professores, porque a gente também demorou para entender como funcionava tudo isso. Ô Alba. Pois não. Também eu queria falar aos professores que, na verdade, em alguns momentos, a plataforma, ela dialoga muito bem com o que está lá na TV. Quando você vai analisar, por exemplo, o material do 6º ano, em que na TV foi apresentado até o momento, até as aulas de hoje, o que são números naturais, a adição de números naturais e a adição de números naturais envolvendo resolução de problemas. Lá, se você for ver na plataforma, você vai ver que esse material também é divulgado. Você vai ver a decomposição dos números naturais, vai ter estratégias de cálculo para resolver adição e subtração, e também vai trabalhar a questão do sistema de numeração decimal. Então, a gente vê que em alguns momentos há uma relação entre um material e outro, e em outros momentos não. E aí, como o Alba bem disse, nesse momento inicial a gente vai ficar muito mais focado na questão da TV, né? E que esse material ele é distribuído pelo YouTube no site da prefeitura. E aí depois é que a gente vai vendo, inclusive até o dia 1 de junho, a gente vai vendo como fazer esse alinhamento de forma a ficar muito melhor para vocês e para os alunos. Soraya, prossegue, Soraya. Teu microfone está desligado, viu? É isso mesmo, peraí, tenha paciência. Então, desculpa entrar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que local do site da prefeitura
eu consigo pegar esse material que vocês fizeram, porque eu entro e não consigo visualizar, porque eu não sou muito boa com a internet. Obrigada. Soraya, eu vou tentar compartilhar a tela aqui para ajudar a Marília, que talvez a dúvida dela seja a dúvida dos demais professores. Eu fico aguardando. Vocês só me dizem se tá compartilhando a tela quando eu colocar aqui, tá certo? Tá certo. Entrou? Entrou. Está começando. Pronto, ó, Marília, quando você entra no site da prefeitura, tá me ouvindo, né, Marília? Aqui, ó, já tem aqui, ó. Tá vendo? Aula em casa. Aí tem aqui, clique aqui. O linkzinho também, eu já vi que alguns professores colocaram no chat. Aqui vem dizendo várias, ó, as modalidades. A gente vai entrar ensino fundamental, anos finais. E aqui vem sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, vou clicar no sexto, por exemplo. Aí eu vou clicar naquele que eu tiver. Então, aqui vai ter um vídeo de abertura e aqui abaixo é porque está carregando, mas já começou a aparecer as disciplinas. Está carregado na imagenzinha de cima de cada um desses componentes curricular. Você vai clicar em cima dele e vai ter acesso a esse material. Deixa eu aguardar só um minutinho para ver se abre. Pronto, está abrindo aqui, ó. Pronto, Alba, eles estavam pensando que eram os cadernos de atividade ou apostila. Aí foi o que eu quis dizer a você, que são componentes separados, né? Isso, exatamente, são componentes separados. Você tem acesso só ao de matemática, caso você só tenha matemática. Se tiver complemento com ciências ou outra disciplina, pronto, ele vai aparecer aqui, ó. Tanto o aluno tem acesso, como o professor tem acesso. O que a gente achou melhor de vocês esperarem para quando o menino receber o material impresso, é porque se a gente trabalhar com esse material agora, daqui a alguns dias, quando ele chegar impresso na mão do aluno, talvez o aluno não tenha mais interesse. Então, para a gente não trabalhar ele novamente, estou abrindo aqui o do sexto ano, para que vocês possam ver, ele vem uma capa, e aqui vem uma atividade. Aí, outra coisa que eu quero ressaltar, que pode ser vocês terem dúvida quando olharem, sexto e sétimo é igual, e oitavo e nono é igual. Então, a gente fez um material só para sexto e sétimo, e um material só para oitavo e nono. Ok? Acho que deu para tirar a dúvida dessa parte. Deixa eu tentar agora voltar lá a tela. Estou meio perdida aqui. Voltamos? Confirme para mim se voltamos. Pronto, voltamos. Ok. Vamos lá. Tem Karine Cunha, ela colocou aqui. Esse alinhamento de quantidades de aulas por semana é com a escola? Sim, é com a escola. Veja, a nossa atribuição é apoiar vocês, tentar mediar nessas ferramentas, ajudar nas dúvidas que você tiverem. Agora, a quantidade de aulas e o registro dessas aulas realmente fica a cargo da coordenação e da gestão da escola. Ok. Pronto, uma pergunta aqui que eu estava aguardando, ninguém tinha falado ainda, mas a professora saiu uma. Josélia Silva, a respeito das escolas da zona rural, muitos de seus alunos ainda não têm internet e o contato com eles se torna difícil. Como lidar nessas situações? Realmente. Professor, esse é o nosso grande desafio. Por isso foi aceito essa TV com a possibilidade de chegar até esses alunos da zona rural. Porque a gente sabe que a maior parte da zona rural, eles vão conseguir acessar, porque geralmente tem uma antena parabólica e tal, então eles conseguem, né? Alguns professores que eu tenho conversado, que é da zona rural, eles dizem que conseguem contato com 50% desses alunos, não consegue com todos. Então, a gente espera que essa atividade impressa possa minimizar um pouco mais a chegada desse material para o aluno da zona rural. Mas esse é o nosso grande desafio, esses alunos da zona rural. Isso. Tem aqui do professor Lamartine, que como você já falou, mas acho que ainda não ficou tão, assim, compreendido. Ele perguntou o seguinte, a plataforma não permite mudar de nível, tem que passar pelos roteiros 1 a 1? Só um minuto, que eu estava dando uma entrada dos professores que entraram agora na sala. Eu leio de novo? Não, eu entendi, você pode passar de nível. A gente pensou assim, Lamartine, de a gente seguir o roteiro certinho. Agora, aquilo que o aluno já tiver visto naquele mês de fevereiro que teve aula e uma parte de março,
ou que mesmo o professor já tenha, né? Alguns professores têm mandado atividade para esses alunos, têm tido contato com eles, mesmo antes dessas ferramentas da Secretaria da Educação. Então, que ele possa passar de forma mais rápida, a título de revisão, ou deixar para o menino fazer, exemplo, como uma tarefa de casa. Agora, que a gente não pulasse o roteiro, para que a gente pudesse todo mundo seguir a mesma sequência, para não ficar numa escola A vendo uma coisa e escola B vendo outra coisa. Ô, Ok. Albanese, bom dia. Tenho aqui o... Bom dia, Bom Albanese. dia. É porque Bom assim... dia, Lamartine. Tudo bom? É porque assim, na plataforma, mesmo que o professor queira adiantar os conteúdos, ela não permite, ela só vai liberando conforme ele vai respondendo cada roteiro. Então, não tem como a gente, por exemplo, meus estudantes já estavam em operações, desenvolvendo problemas com as 4 operações. Mas lá na plataforma, ele tem que começar desde o início. Infelizmente, lá não permite ele passar para um outro conteúdo se ele não for concluindo o roteiro passo a passo. Entendi, Lamartine, essa é uma dificuldade, e concordo contigo, né, que teus alunos já tinham visto isso tudo, então poderia estar adiantando com alguma coisa, né? Albanese. Oi, Diogo. Oi, algumas dúvidas que eu tenho é porque nós começamos no Kermorgen já há uma semana. Então, os alunos têm grupos de WhatsApp, têm grupos do Google Classroom e grupos até do Facebook, como eu fiz com eles, que aí eu não utilizei o WhatsApp. Mas, assim, para matemática existe um problema gravíssimo, que é o material para você exemplificar. Então, além de ter essa questão das 3 plataformas, da TV, do site, da prefeitura e do Escola Mais, nós ainda contamos com um problema que é, por exemplo, se eu pegar o 8º e 9º anos. Então, como eu vou fazer um gráfico, como eu vou fazer uma equação, se a maioria, eu acredito, dos professores não tem os recursos. Então, como a aula é pelo Google Meet ou pelo Zoom, é muito complicado de você ficar digitando ou escrevendo os cálculos, sem falar outras coisas, né? Contas grandes, como equação de segundo grau, função que ele trabalha. Então, assim, essa parte de recursos já é um problema gravíssimo, que fica muito complicado de você explicar ao aluno, porque matemática tem esses símbolos, por exemplo, potenciação, fração. Então, para você ficar escrevendo tudo isso online na hora do tira dúvidas, né, em relação ao material, tá sendo terrível. Está sendo terrível. Diogo, eu concordo com tudo que você disse. Eu tenho, assim, 2 sugestões. Eu não sei se vai conseguir atender tudo que você diz, mas talvez consiga atender parcialmente. Uma professora me disse que tem usado PowerPoint, eu sei que não é a mesma coisa. Eu gosto da seguinte situação, eu fiz aqui em casa, porque meu filho também está tendo essas aulas online, e às vezes eu preciso explicar alguma coisa e não consigo. Na escola dele, chama lousa mágica, mas para a gente pode ser um quadro normal. É pegar um papelão ou um papel, uma cartolina, a gente envolve ela com um plástico. Aqui em casa eu envolvi com papel filme, aquele de cozinha. Mas se a pessoa tiver papel contato, é melhor. Então, você pode escrever com lápis hidrocor nela e apaga com um pano que sai normalmente. Então, se eu tiver uma cartolina pendurada na minha parede, com esse plástico envolto, eu posso escrever e apagar tranquilamente. Seria uma das maneiras de resolver parcialmente. Eu sei que nunca é a mesma coisa. É só uma sugestão. E pode ser que alguns outros professores que estão aqui nesse momento estejam utilizando outras estratégias além dessas 2 e possa trazer para a gente também, né, essa vivência dele, que a gente não conhece uma outra, para a gente tentar minimizando. Então, esses encontros da segunda-feira, para cada um trazer, assim, uma ajuda para que o outro possa fazer o que está dando certo com aquele professor anterior. Mas eu concordo com você em tudo que você disse. E assim, por exemplo, nós começamos com a plataforma e lá você pode verificar quem está acessando, quem está fazendo as atividades. Então, a participação é mínima. Mínima, tanto na parte de cadastro, né, nós não chegamos, acho que talvez nem a 50% dos alunos dos grupos, né, 6º anos, 7º anos, 8º, 9º, e dos que se cadastraram, a participação é mínima. Então, 78 cadastrados nos 9º anos, mas só 10
acessaram o site e eu acho que 8 ou 9 fizeram alguma atividade da plataforma. Então, esse já é outro problema que está sendo, até eu comentei com o Jô, a coordenadora, como eles têm um livro didático, né, todos têm um livro didático como material, era mais prático utilizar o material, né, o livro, do que a plataforma que eles não estão acessando, entendeu? Diogo, é verdade. Por isso que a gente pensou em só começar no dia 1º de junho, para ver se daqui para lá a gente consegue mobilizá-los ainda mais, junto com coordenação, junto com direção, começar a utilizar no dia 1º, mesmo que a gente não consiga uma quantidade maior, para ver se esses vão multiplicando para que os outros acessem. A gente vai fazer uma tentativa, não estou dizendo aqui que vai dar certo, para a gente tentar dar certo, porque eu penso assim, pensando na volta, que a gente não sabe quando nem como, eu penso que a gente vai continuar com esse ensino remoto por muito tempo ainda. Talvez quando nós voltarmos, nós voltemos em sistema de rodízio, é uma suposição minha. Se a gente voltar em rodízio, então parte desse aluno vai ter aula presencial, parte vai continuar remotamente. Então, a gente tem que ir tentando com essas ferramentas para ver qual dá mais certo, né? Então, a gente vai tentando acertar. A gente vai tentar no dia 1º, mas eu não posso dizer aqui para vocês que vai dar certo. E eu concordo com todos esses desafios que você colocou, e peço a vocês que a gente continue mobilizando esses alunos até o dia 1º, para ver se a gente consegue um percentual maior no dia 1º. E aí, depois, 8 dias após a gente utilizar, a partir do dia 1º, essa plataforma da Escola Mais, a gente volta a conversar e pondera os pontos positivos e negativos dessa situação. E só uma observação final, Albanete, porque até os alunos perguntavam nas aulas que a gente fez online, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho cadastrado lá 70 e poucos alunos de 4 turmas de 9 anos. Então, metade dos alunos. E aproximadamente 10 ou 12 estão frequentando. Nas aulas online, até que frequentam mais, 15, 16 por turma, dependendo da turma. Mas eles estão preocupados tanto com a questão da nota, porque eles não sabem como vão ser avaliados, e também fica a dúvida para a gente. Por exemplo, como se dará esse tipo de avaliação, porque eles já estão perguntando essa questão, se vão passar de ano, se não vão, que nota vai ter. E o problema são os alunos que não estão tendo assim, nenhum acesso. Então, eu tenho 78 que estão tendo algum tipo de acesso, mas eu tenho a outra metade que não tem nenhum acesso, que a gente não está tendo contato diretamente. Então, como esses alunos serão avaliados, se vai ter algum tipo de avaliação, se já foi pensado, porque eles, em várias áreas da escola, já estão fazendo várias atividades, mas ninguém está tendo ideia de como vai ser essa questão da avaliação deles, né? Porque a gente também está pensando nisso. Já se foi discutido sobre avaliação, mas não chegou-se ainda, Diogo, no denominador comum, justamente porque a gente não consegue atingir a todos. Então, no momento está sendo discutido essa avaliação, mas a gente ainda não tem um retorno para dar a vocês. Nesse momento é só mais o engajamento de tentar buscar mais um aluno para esse meio digital. Assim que a gente tiver algo sobre avaliação, a gente passa para vocês nesses encontros semanais, sim. E dizendo ao aluno que, por enquanto, ainda não tem um perfil de avaliação, que, por enquanto, a gente está vendo as aulas, vão fazendo as atividades. Assim que a gente tiver, né, uma determinação mesmo, consistente, a gente passa para vocês, com certeza. Alba, posso falar? Sim. Pode sim, Soraya, pode continuar. Continuando essa explanação de Diogo, que foi muito bem colocada, quando a gente estávamos discutindo em grupo, em equipe, a gente pensou nessa possibilidade, não foi? Esse primeiro encontro, realmente, a gente entender que os professores dissessemos a nós o que está acontecendo, né? O que é que eles estão desenvolvendo, observando, de acordo com os materiais disponibilizados pelo portal da prefeitura, e a gente ter essa compreensão. E eu acho, assim, pertinente mesmo a gente tentar, como o Diogo bem disse, né? Nós não estamos tendo, assim, vamos dizer, 50% do alunado, né, ainda nesse encaminhamento. Mas é bom a gente, assim, estar tentando buscar esses alunos, né, que nos permite, os alunos, no caso, que têm acesso à internet, né, eu vejo por esse lado, assim, bem interessante. Ajuda muito a gente também a orientá-los, né, e levar também algumas situações para a SEDUC, para que tirem essas angústias, tanto dos professores como nossa, né?
que a gente também está para aprender também com eles. Bem lembrado, Sora. Esses nossos encontros aqui, a gente vai juntar tudo que vocês estão colocando, aquilo que a gente não consegue resolver, vamos levar para a Secretaria da Educação, e a Secretaria da Educação vai nos dar uma resposta, a gente, no encontro posterior, irá responder a vocês também. Eu vejo a professora Andréa levantando aqui o dedo, querendo falar. Só um segundinho. Sora, acabou as perguntas, porque como são 15 para 11, a gente poderia deixar agora esses minutos para aquele professor que quer falar, que quer colocar, que quer trazer uma experiência exitosa também, né? Se alguém está fazendo algo que está dando certo também, é bom compartilhar com os colegas. Isso. A professora Andréa pode agora, Soraya? Pode. Só fechando aí, só uma pergunta de Plínio, que eu acho que ele chegou depois, esse material impresso para os alunos, será para todos ou apenas para os que não têm acesso à internet? Segundo o que foi nos repassado, né, Albaneide, é para todos, né? Exatamente, para todos. Pronto. Encerrou, Soraya? Bom, veja só, vou abrir para vocês falarem agora, os professores. Vai começar por Andréa, que ela já tinha sinalizado. E daqui a pouco também lá no chat, vocês vão dar uma olhadinha, vou disponibilizar um link. Eu vou tentar colocar esse link lá, eu nunca coloquei, que é como se fosse a ata. Vocês vão precisar lá preencher, online mesmo, e já envia, tá certo? A professora Andréa, em seguida o professor Fábio também, que está sinalizando. Pois não, Andréa, pode falar. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar com vocês. Vejam só, eu vou aqui explanar uma experiência minha. Eu observei, como todos os professores, que os alunos, eles não têm essa aptidão, como nós também. Mas uma ferramenta que comigo está funcionando é a questão do WhatsApp. O que é que eu faço? Boto as aulas do YouTube que teve do dia no WhatsApp da turma, né? Alguns assistem online, outros assistem depois. Quando chega no final da tarde, eu passo um exercício em cima daquele conteúdo. Só que eu não passo um exercício extensivo, não, sabe? Eu passo um exercício com 5, 6 questões de nível fácil, médio e difícil, para tentar captar se o meu aluno, né, ele conseguiu. Eu estou tendo uma resposta boa, né? A gente tem a sala dos sextos anos que a gente está com 50% em resposta, e isso, assim, é muito exitoso nesse momento, né? Uma coisa também que é bom que coloca o Meet para participar e ter um contato maior com ele, porque eu estou tendo dificuldade, sim, com a plataforma. Então, nesse momento, eu acho que para não ser excludente, a gente tem que unir, né, agregar as formas que a gente tem, né, para poder chegar ao máximo de aluno e aplicar a cabecinha deles da forma mais fácil possível. Então, essa é a minha experiência. A minha dificuldade é somente, que não é uma questão somente minha, acho que é uma questão de grande parte dos professores, né? Essa questão. É isso. André, gostei muito do seu depoimento. A gente precisa que realmente os professores digam o que está dando certo, para que nós, né, possamos copiar essas ideias exitosas e tentar ver. De repente dá certo com você, não dá certo comigo, mas pelo menos eu tenho a possibilidade de tentar fazer a mesma coisa. Gostei muito da sua estratégia. Obrigada. Fábio, né, quer falar agora? Sou eu. Alô, sou eu, Fábio. Veja só, eu trabalho no Estado, já com esse sistema, desde o início. Uma semana depois que fechou o Colégio do Estado, a gente começou a trabalhar. E a gente foi trabalhando de uma maneira que existe um horário, que cada professor, naquele seu horário, entra na sala de aula. Por exemplo, ficaram lá no Estado, como são mais disciplinas, ficaram 3 disciplinas por dia. Então, naquele dia, a gente faz o atendimento para o nosso aluno. Então, aquele dia é disponível um horário para que a gente possa trabalhar com o nosso aluno nesse sistema. Exatamente, escutou, Albaneide, a pergunta? Ele cortou um pouco o que você dizia no final. Não sei se para os outros ficou bem, mas para mim cortou um pouco. Pronto. Vou fazer a pergunta novamente. Eu gostaria de saber, porque no Estado nós temos um horário que a gente trabalha daquela disciplina naquele dia. Se a Secretaria vai unificar para a gente ter o horário, por exemplo, lá no canal 22, passa aula de matemática essa semana, terças e sexta. Então, terças e sexta é o dia que a gente iria fazer o atendimento ao nosso aluno, ou a gente tem que... Como é que a gente vai trabalhar nesse caso?
Veja só, o horário ele é feito pela escola, a escola que determina esse horário. Vamos supor que o aluno teve aula na terça, não obrigatoriamente na terça à tarde ele vai ter aula com você. Ele pode ter aula com você na quarta ou na quinta, sendo que a aula vai ser referente àquele vídeo que ele assistiu, né? O último vídeo que ele assistiu. Então, a questão do horário, algumas escolas já fizeram esse horário, o professor já encontra-se trabalhando com esse horário. Vai ser de acordo com a escola mesmo, porque tem professor que tem 150 horas, tem professor que tem 200 horas, tem professor que tem turma. Então, para a secretaria fazer um horário para o professor fica difícil, porque teria que saber quais turmas todos os professores têm. Então, é mais conveniente a coordenação e a gestão da escola fazer esse horário. E o professor vai dar aula de acordo com o que teve no canal. Se for no mesmo dia, ótimo. Mas se for no dia seguinte, ele vai se reportar a aula, a última aula que foi no canal de televisão. Tem alguém na espera aí, Alba? Algum professor? Eu, Andréa. Pode falar, professora, pode falar. Assim, meu ponto de vista, né? Eu acho assim que é mais exitoso quando o aluno assiste a aula pela manhã, né? E o conteúdo do exercício seja em cima das aulas que foi trabalhada pela manhã, porque a percepção de ensino-aprendizagem ele é melhor do que deixar, por exemplo, uma aula de matemática hoje que foi feira para sexta-feira, eu passar um exercício em cima, trabalhar com algo que ele vai ter que se lembrar. Ou seja, eu acho que é mais exitoso a gente trabalhar com o horário que é fornecido pelo canal, né? Então, se hoje foi matemática e inglês, vamos às escolas se organizar e ter matemática e inglês. E termos paciência. Por quê? Porque, infelizmente, querendo ou não, nós vamos ter que seguir o que a plataforma determina. E o conteúdo que a plataforma determina são esses que estão no momento. Então, a gente não tem que passar. Eu sei que todo mundo está com, como é que eu posso dizer, com um assunto mais à frente, mas vamos tentar ter paciência para a gente também não atropelar, porque é uma forma também do aluno que não pegou aquele assunto com nós ter a oportunidade de ver o aluno e pegar com outro professor. Isso é bom, isso não é ruim não, né? Então, assim, essa é a minha visão. Acho que devia ter uma sincronização, né? E todos trabalharem dessa forma. Não sei se eu estou errada. Não, professora, tá de jeito nenhum. Eu acho assim muito conveniente, muito pertinente o seu depoimento. Agora, realmente, o professor tem que acordar isso com a sua escola. Para o horário de cada escola, a gente tem 35 escolas. Não ia ficar conveniente para a secretaria fazer isso. Então, esse depoimento da professora, esse encontro nosso aqui, é muito bom, porque vocês vão poder dar um feedback na escola de vocês também e tentar ajustar os horários da melhor forma para atender esses alunos. Agora, eu concordo plenamente com o que a professora Andréa disse, eu gosto muito dessa estratégia. Tinha outra professora até que tinha me dito isso também, acho que foi Renata, que ela assistia de manhã e à tarde ela passava para os alunos, né, interagia justamente aquilo que foi visto no canal de televisão. Oi, Albanei. Pode falar, Diogo, pode falar. Sobre essa questão que a professora citou, assim, fica um pouco impossível pelas condições, assim, de horário, né? Tem professores que não trabalham na rede pública naquele dia que a aula de matemática vai passar. Então, por exemplo, nem sempre todo mundo na terça-feira vai poder assistir a aula de manhã e dar essa aula à tarde, porque tem duas escolas, dois vínculos, como, por exemplo, o pessoal que tem estado ou escola particular. Como também é um problema que eu estou passando, que eu já até mandei as dúvidas, que ainda não foi solucionado, porque eu ensino em duas escolas do município, uma de manhã e outra à tarde. Então, como as aulas na TV são pela manhã, o aluno tem que estar assistindo essa aula, por exemplo, e à tarde eu estou, por exemplo, no Hermógenes, qual o horário que o aluno do Laurentino vai ter para ter a aula virtual comigo? Então, como ficou fixo essa questão, tá ficando bem complicado administrar esses horários, porque quando o professor só tem uma escola e um turno, é bom, né? O aluno assiste de manhã e ele dá essa aula à tarde, mas quando o professor tem duas na mesma rede, aí fica complicado. Então, o aluno do Laurentino, que eu dou aula de manhã, ele não tem horário, porque eu vou ter que estar no Hermógenes à tarde, fazendo essas aulas do Hermógenes.
Realmente, Diogo, é um desafio, né? É um desafio mesmo. Eu acho que o mais conveniente aí, realmente, é a gente anotar essa sua situação. Se outros professores tiverem uma situação parecida com a de Diogo, tem 2 redes municipal ao mesmo tempo, porque assiste de manhã, à tarde tem que fazer live. A gente vou levar para a minha coordenação, para ver como é que o Hermógenes e o Laurentino podem compartilhar seu horário de forma que você possa estar atendendo os alunos das 2 escolas. Então, essa situação sua é bem diferente. Tem poucos professores que têm 2 escolas, a maioria é estado, município, ou estado particular, né? E aí, geralmente, o particular está fazendo horário de aula. Então, Diogo já citou aqui, eu já estou anotando aqui a situação de Diogo, vou tentar buscar a resposta, ele dá um retorno, e aí outro professor que tiver com essa situação parecida com a de Diogo, vai sinalizando, principalmente para o seu formador específico. No caso de Diogo, eu acompanho as 2 escolas dele. Mas se outra pessoa tiver, já analisa também. Todo mundo lá do Laurentino tem essa situação em todas as áreas, porque os 2 turnos funcionam, né, com Fundamental 2. Então, 90% dos professores lá tem esse problema, né, que a maioria que ensina de manhã também ensina nas turmas da tarde. Né, ok. Eu anotei, vou passar para a coordenação, e assim que eu tiver uma resposta, eu lhe retorno. Albaneide. Pois não, Fagner. Só uma coisa. Seria, porque eu fiz aqui umas perguntas, mas aí acho que Soraya não deu tempo. Teria a possibilidade de vocês conseguir com as editoras ou esse livro no formato de PDF para a gente? Sim, tenho sim. Porque assim... Eu tenho ele já. Eu dou um exemplo na escola particular. Eu preparo toda a minha aula em cima de slide. Então, eu faço o recorte do livro, saio colando para poder ir explicando. Porque aí o aluno está com material em casa e eu estou com material aqui na tela. Se você puder conseguir isso, ajudaria muito. Eu tenho sim, Fagner, tenho de certeza, mas algum professor disse que foi postado aqui no chat. Já mandaram, Gilson, o que postou foi os livros, foi isso? Só para confirmar. O link do Trilhas. A gente... Aí foi... Eu vi a fala de Fagner e eu ia responder, só que aí o professor Eris disponibilizou todos os links do 6º ao 9º ano do Trilhas. Viu, Pronto, Fagner, tá aí já postado. Caso não consiga, tem alguma dificuldade, entre em contato comigo no privado que a gente resolve também. Mas que bom que o professor... Veja como é bom esse encontro, porque a gente vai... Eu vi que alguém perguntou do site da prefeitura, alguém já dispôs lá o link, alguém perguntou da Escola Mais, alguém já disponibilizou o link, agora dos livros. Então, isso é muito bom, porque todos esses que têm dificuldade já vai aproveitando essa ajuda dos demais professores. Alba, deixa eu só fazer uma colocação. Como você disse, é muito bom. Estamos aqui, eu acho que é para todo mundo, assim, tentar compartilhar, tentar, né? Ver, estamos nos reinventando. Eu acho que, não sei o sentimento dos outros, mas eu me vejo que estamos reinventando. E essa aula remota, para mim, não é uma coisa muito fácil, não. Acho que eu vou precisar ainda de um bom tempo, caminhar, vou engatear. Mas, assim, ontem... Eu participei um pouquinho, muito rápido, de um encontro bem interessante dos professores que têm dificuldade de acessar a plataforma, né? Que está com dificuldades. E aí eu queria passar aqui para os colegas, junto com eles, que nós, formadores, a gente ainda não tem nem a senha para acessar a plataforma no portal. A gente fica pedindo ajuda aos colegas para passarem a senha, para ver se a gente pode acessar, para dar essas orientações. E o que eu achei bem interessante ontem na reunião é que muitos já estão conseguindo manusear essa plataforma, já estão conseguindo fazer algumas interpretações. Então, é bom que no nosso próximo encontro, que conosco, né, a gente está vendo essa possibilidade, vamos dar orientações, mas que eles também, quem já está um pouco à frente, para a gente ir juntando, né, para que podemos nos ajudarmos, assim, de acordo para o nosso aluno. Certo? Desculpa, lá vai eu falar sem liberar o microfone. Pedro falou alguma coisa do link dos livros. Fala para a gente, Pedro, eu não entendi bem. É que esses links dos livros, eles não estão em PDF, então a gente não consegue baixar o livro, a gente só consegue visualizar por esse site. E aí tem que visualizar o livro todo de uma vez. Então, se a gente fosse enviar para o aluno, ele teria que entrar nesse link e buscar a página. A versão desse link, ele é o manual do professor, então tem todos os comentários e as respostas das atividades. Então, a gente não teria como mandar para o aluno.
Bem lembrado, sim, esse livro é o Manual do Professor. No caso de Fagner, ele serve, Fagner, você vai acessar ele online, aí você vai tirar print da tela, ou da página, ou da imagem, você consegue colocar na sua live, colocar no seu material de slide. Agora, realmente, para mandar para o aluno, não entendi se você queria mandar para o aluno esse link, ou se era para você preparar suas aulas. Não, só para preparar minhas aulas, e quando você assim, turma, ó, pega aí o livro, página tal, então eles vão acompanhando com o material deles, o livro deles, enquanto eu vou explanando da minha forma aqui. Pronto, se você tiver online, você consegue fazer isso tranquilamente. Pronto, ok, certo? Obrigado. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida? O que é que vocês acham? É possível a gente tentar começar no dia 1º? Porque eu iniciei a reunião dizendo que seria uma sugestão. O que é que vocês acham dessa maneira que a gente propôs? De começar no dia 1º, depois, quando chegar o impresso, a gente utilizar o impresso, por enquanto, utilizar o canal de TV. A gente pode tentar assim... Está muito cedo para começar dia 1. Albanese. Eu acho que está muito cedo para começar dia 1. A gente ainda está engateando, como a Soraya falou. Alguém mais quer se posicionar, além de Marília? Albanese. Eu quero, Alba. Não esqueçam a ata, de registrar a ata. Albanese. Oi, pode falar, Fagner. É assim, seria bom essas colocações que você fez aqui, ser passado para os gestores também. Certo? Assim, o que foi acordado com os professores de matemática, porque fica muito assim, é para usar a plataforma, os alunos estão usando, é para usar, já para começar, fica aquela pressão em cima da gente. A gente sempre para o aluno se cadastrar, então, eu acho que não é o nosso papel, por enquanto. Se puder passar acordado aqui, que a plataforma vai começar a ter mas que enquanto isso a gente vai trabalhando de outras maneiras. Pronto, ô Fagner, veja só, nós participamos de uma reunião na semana passada com todos os especialistas da SEDUC, né? Todos os componentes, português, matemática, história, inglês, e aí era para a gente justamente fechar algumas datas, e nessa reunião ficou acordado que nós conversaríamos com o professor de cada componente para a gente acordar essa data junto com vocês. Então, a gente vai estar colhendo essas informações agora de manhã, faremos isso à tarde, faremos isso à noite. Se todo mundo concordar dia 1º, a gente posta no grupo. Pessoal, o nosso encontro dia 19 ficou decidido isso. Então, do mesmo jeito, a gente pode também, sim, enviar para o gestor de cada escola que a gente acompanha e para o coordenador, a fim de ajudar vocês nessa situação, porque eu também tenho recebido muito isso, que alguns gestores, ele não sabe nem como funciona a plataforma, nem o portal e nem o canal, mas ele quer que o professor trabalhe tudo, mesmo sem ele fazer a menor ideia de como funciona. Então, eu entendo perfeitamente seu depoimento, sim, e quando a gente fechar tudo que foi deliberado aqui, a gente faz um escrito e manda para o grupo dos professores e manda também para a coordenação e gestão. Eu teria outra sugestão. Exatamente. Só pensar aqui que alguns alunos realmente provavelmente não vão ter mesmo acesso a essa plataforma. E aí talvez a gente também pensar em alternativa. O aluno que não tiver acesso, ele vai focar simplesmente na apostila, ele vai focar simplesmente em aulas na TV. Só ter essa alternativa, porque eu sei que muitos alunos não conseguem mesmo, não tem internet, não tem não vão conseguir mesmo. Então, é só a gente pensar em duas alternativas para isso. Mas eu acho que até dia 1º já tem um bom tempo para a gente se organizar. Pronto, então a gente pode amadurecer as ideias e quando for segunda-feira, a gente volta a se encontrar e alguém diz, sei lá, pensei em tal coisa também, pensei em tal sugestão, ou de tal maneira, e a gente pondera novamente. Nada aqui está determinado, está fechado. Vamos ouvir à tarde e à noite também, certo? E aí a gente vai toda segunda-feira se reinventando e se ajustando conforme a necessidade. Pode falar, Fagner. Já que nós vamos começar a trabalhar dia 1 com o Escola Mais, uma sugestão que eu teria, se fosse o caso, não sei se é viável, é a gente trabalhar como equipe, como a gente está fazendo aqui, partilhando material, se a gente pudesse dividir por grupos, gente, vamos fazer assim, o primeiro grupo de matemática trabalha o R1, o outro trabalha o R2, então vamos montar slide, vamos preparar aula, vamos partilhar entre si,
Vamos trocar essas informações que ajudaria muito. Bem lembrado, Fagner. Eu esqueci de um detalhe. A gente está montando uma sala Google, nós, formadores, com todos os professores de matemática. E aí, os vídeos e os materiais que os professores produzirem, a gente vai colocar tudo nessa sala, todos vocês terão acesso. O vídeo de Fagner eu gostei, vou passar para os meus alunos. Não vou ser eu que vou dar a minha aula hoje, vou passar o vídeo de Fagner e vou conduzir meus alunos com o vídeo de Fagner. Pode ser também. Então, a gente já está trabalhando na elaboração dessa sala. Lá a gente vai dispor material nosso, nós, formadores, iremos elaborar também algumas coisas, e todos os professores, tudo que vocês fizerem, que derem certo, que for legal, vocês passam para a gente vai colocar lá, e todo mundo terá acesso, para a gente tentar se ajudar. Eu ia esquecer de falar sobre isso, foi bem lembrado, Fagner. Então, a gente está tentando, assim, a gente tem o projeto de... No próximo encontro, segunda-feira, vamos tirar dúvidas sobre a plataforma? Então, a gente se junta aqui de novo. Se eu não souber tudo, mas tem um professor que está mais por dentro, como ontem, houve aquele encontro sensacional, que eu achei uma iniciativa muito interessante. Vi que vários professores participaram, independente da dificuldade. Então, a gente faz isso também segunda-feira. E estamos até segunda, eu espero estar com essa sala montada, e a gente vai pedindo material a vocês. Quem for tendo, já vai colocando lá. Tá ok, Fagner? Mais alguém quer falar? Sim, cadê essa? Tá aqui até essa. O link tá aí no chat, é só entrar no chat, já botei 2 vezes lá o link, tá? Veja, lá na escola nós começamos, né? Então, quando for dia 1º, com o início, né, da plataforma da Escola Mais, para a grande maioria das escolas, acredito que algumas também já começaram, então já vai dar um certo atraso, alguns alunos já vão estar bem adiantados, dependendo da escola que já iniciou, né, o trabalho com a Escola Mais. Uma forma também que seria interessante, Albanese, é que é possível ver a frequência, né, dos alunos no site e fazendo esse mapeamento. Então, por exemplo, em uma semana, acredito que aproximadamente 15%, 20% dos alunos estão frequentando o site. Então, verificar segunda-feira, qual foi esse percentual agora de alunos que está frequentando, porque aí justamente vai dar uma noção de como está e como será vamos dizer assim, esse início dia 1º. Adorei a sugestão, Diogo, acho que dá muito certo. Gostei bastante. Eu vejo das 2 minhas escolas, né? Mas eu acho que a secretaria talvez tenha uma frequência geral da rede de todos que estão, né, frequentando. E é bom essa fala de Diogo, essa forma que já estão, né, mais à frente, como você disse, já estão, né, desenvolvendo a plataforma da Escola Mais. É bom que no próximo encontro você já traz algumas sugestões, né, do que está dando certo, o que você acha que não está coerente, porque aí nós, professores, a gente vê a possibilidade para cada escola, né? Eu já posso até dar umas opiniões, porque praticamente nós estamos há uma semana, né, com o Escola Mais. O que a gente percebe? Que boa parte dos alunos, eles só frequenta o WhatsApp. Então, boa parte só frequenta o WhatsApp, não frequenta muitas outras mídias. Então, se quiser ter acesso aos alunos pelo WhatsApp, quando vai para a aula online, né, em geral, quando você diz assim, vocês acessaram a plataforma Mais, assistiram a videoaula na TV, aí alguns dizem que assistiram a videoaula, mas, como sempre, como a videoaula é direta, né, eles não entendem muito do assunto. Muitos dizem que tem dificuldade com os professores que estão explicando essas videoaulas lá. E na plataforma Mais, a maioria diz que não conseguiu acessar, que tem dificuldade de acessar, e muitos conseguiram também aquela senha e login do aluno teste, então estão acessando pelo aluno teste, mas a grande maioria não consegue acessar. Inclusive, até conversei hoje com a coordenação de utilizar o livro didático, porque eles não estavam acessando os materiais, nem do site da prefeitura, nem do Escola Mais, e estavam tendo dificuldade com a videoaula na TV. Então, eu pensei em prosseguir com o material que vem do livro, né, para poder dar andamento, porque seria mais fácil, já que as plataformas digitais eles não estavam acessando de forma nenhuma. Aí, o que eu vejo com o pessoal que está na escola é que
montou-se grupos de WhatsApp, eles acessam os grupos de WhatsApp, né, eles ficam sabendo da informação, mas porque os professores passam, né, essa informação. Se for para eles buscarem a informação, eles não vão, eles não estão pegando esse caminho. Os professores passam as atividades dentro dos grupos de WhatsApp para eles darem um retorno. Mas para eles pegarem essas plataformas de Escola Mais, TV ou site da prefeitura, isso não tá indo para frente. Por isso que eu pensei a partir de hoje iniciar com um material mais próprio, por isso que eu perguntei do livro didático, que a maioria está com ele em casa, né, praticamente. Então, porque seria mais diretamente, já que eles estão tendo essa dificuldade de acesso ao conteúdo digital. Eu entendo. Fala, Lamartine, logo, porque o Lamartine estava querendo antes para eu não cortar ele. Porque, assim, continuando o que Diogo falou aí, veja só, quando eu acesso a minha plataforma, eu tenho quase 60 estudantes cadastrados, certo? Ou nessa média. Só que quando você começa a dar aula, a fazer as lives, e você vai ver o acesso desses estudantes, por exemplo, o 6º ano nosso são 7 turmas. Teria uma média de quase 200 estudantes, né? Só que quando você começa a live, as aulas na plataforma, na minha aula tinham 10 estudantes, e na aula da outra professora de matemática dos outros sextos, tinha 4 estudantes. Então, assim, existem muitos que estão cadastrados, mas está tendo algum problema na TI, né, assim, que eles não estão conseguindo ter acesso às aulas da gente. E, enquanto isso, as lives que estão na plataforma, elas são lives de professores que estão vindo dando conteúdo, acredito que desde fevereiro. Então, as lives não estão compatíveis com o início da plataforma. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos orientando aos estudantes a não assistir essa live que vem na plataforma. Por quê? Ele está seguindo um roteiro R11 e a plataforma está no R4, não sei o quê. Deixa eu ver se eu entendi, Lamartine. No caso, ele vê o vídeo do roteiro. Acho que é R12, no caso, o vídeo, aquele vídeo do roteiro, ele vê tudo certinho. Só a live que ele não acompanha, é isso? Isso, ele acompanha o roteiro e as lives ele assiste, as lives que nós, professores, elaboramos para eles. Entendi. Por isso que a gente queria esse prazo até o dia 1º, para tentar regularizar tanto professores como os alunos no acesso a essa plataforma. A gente ainda tem muito aluno de fora, muito professor de fora também, que não conseguiu esse acesso, por isso que a gente queria esperar mais um pouquinho para ver se consegue. E foi bom você dizer isso, porque é uma coisa que eu não tinha me atentado. O vídeo do R1, R2, R11, R12 e a live. Aí eu gostei muito desse seu comentário. E outra coisa, os estudantes que não estão tendo a plataforma, como nós somos de escola de tempo integral, aí como é que a gente está fazendo para organizar e tentar atender o maior número possível de estudantes? De manhã, eles estão acompanhando as aulas pela TV e fazendo os roteiros da plataforma. À tarde, a escola agendou os horários, onde nós fazemos a live para os nossos estudantes por turma, né? Para as nossas turmas. E nos dias por exemplo, eu não tenho a live na escola, eu estou tentando atender aos estudantes que não estão tendo acesso à plataforma de jeito nenhum. Esses que não têm internet, que não tem como estar acessando a plataforma, eu estou tentando fazer esse atendimento em dias que eu não estou tendo a live. No caso de manhã, eles fazem os estudos pela TV ou pela plataforma, e à tarde eu atendo esses estudantes que não têm acesso à plataforma nos dias que eu não tenho a minha aula. Entendo, Lamartine. Eu penso assim, que cada escola é uma realidade, né? Cada um tem hora. Vocês têm que ir vendo qual método dá mais certo no público de vocês. Esse que Lamartine disse, deu certo lá na escola dele. O que a professora Andréa diz, dá certo na escola dela. O que Diogo traz, dá certo. Então, cada um tentando encontrar como é que consegue chegar mais próximo, numa quantidade maior de alunos, de acordo com sua comunidade, com sua realidade escolar, e a gente vai se apoiando aqui e tentando tirar a dúvida naquilo que é possível. O que é que vocês acham?
Então, ao final da reunião da tarde e da noite, a gente faz um consolidado de tudo que ficou e vamos colocar nos grupos e mandaremos também para a coordenação da escola. Fica combinado assim? O que vocês acham? Oi, pode falar. Só uma informação. Eu participei assisti uma live de uma professora da Escola Mais, e na live, que foi na segunda anterior, não, foi na quinta passada. Ela falou que essa semana seria conteúdo, iria ser adicionado conteúdo de revisão, porque ia começar as avaliações dos alunos deles, da Escola Mais, que já usa a plataforma. Então, eu acredito que seria interessante até já recomendar, porque se surgir um novo material lá com uma avaliação, alguns alunos nossos aí que estão com acesso vão querer fazer. Então, claro isso, como eu assisti essa live, ela falou que essa semana, o último roteiro era o 2.5. Então, iniciaria o roteiro 3.1, que é o que as lives acompanham o último roteiro. A live que estão acontecendo, eles sempre acompanham o último roteiro. Então, antes de surgir o roteiro 3.1, a professora comentou, que eu conversei com ela no chat, ela falou que vai ter um roteiro de revisão, para depois ter a avaliação dos alunos deles, que ele já usa a plataforma desde antes. Isso desde fevereiro, né? A gente está pegando o bonde andando, né? A gente ter esse cuidado, muito bem lembrado, professor, dizer para os nossos alunos, porque a gente está pegando o bonde andando. Essa plataforma tem a Escola Mais, que os alunos utilizam ela desde o iniciozinho de fevereiro. E tem o nosso município, como município também de Salvador, que entrou a partir da pandemia. Muito bem lembrado. É bom estar vendo esses encontros, porque cada um vai dizendo um pouco do que sabe e a gente vai conseguindo aprender mais também. Ok, pessoal? Ficamos acertados assim. Encerramos. Alguma dúvida mais? Ou qualquer dúvida, vocês podem nos chamar também no privado. Tranquilo? Não esqueça de assinar a ata que está presente, de falar seu registro direitinho. É sobre a ata, Alba, se algum... Essa ata aí, não estou entendendo. Onde é que fica isso? No canto direito superior do seu celular, no canto direito superior do seu celular, tem o chat. No chat foi disponibilizado um link. Você toca no link e responde lá seu nome, CPF e tudo mais. Canto direito superior. Ok, vou ver aqui. Alguém mais? Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Alba, eu gostei. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que na segunda-feira a gente vai disponibilizar o link da nova reunião, sempre em 3 horários, manhã, tarde e noite. Vocês vão escolher aquele que for mais conveniente para você e a gente vai se falando. Se tiver alguma dúvida muito importante, que não dá para esperar até segunda, entre em contato com o formador, via WhatsApp, e a gente vai ajudar naquilo que for possível, tá certo? Obrigado a todos mais uma vez e contamos com a ajuda de vocês. Estamos aqui para apoiá-los. Se Ronaldo, se quiser falar, Soraya, Rô.